e se esse capítulo tiver sido mais uma evidência da verdadeira localização de Laugh Tale. Por mais que tenha parecido um capítulo entre aspas simples, quantos mais mistérios a gente pode encontrar nele. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, eu sou o Léo e vamos para mais uma review de capítulo, o capítulo 1089, O Incidente do Cerco. E para começo de conversa a gente já vai falar do possível filho do Ruivo. É muito bom que o Oda tenha voltado no East Blue pra gente ver esses personagens que a gente não via há muito tempo. Geralmente a gente via eles sempre nos entre-arcos quando a recompensa do Luffy estava sendo espalhada pelo mundo. Só que dessa vez foi um pouco diferente. E falando sobre o filho do Ruivo, isso voltou a ser assunto por conta da primeira página quando a Makino aparece com o seu bebê. Enquanto o pessoal da Vila Fuxa comenta sobre o Garp e sobre o Luffy e os últimos incidentes que são noticiados nos jornais, a Makino fala que o rosto do Luffy agora é familiar para aquela criança e trata o Luffy como irmãozinho dele. E um detalhe muito interessante é que a risada do bebê é a mesma risada do Shanks. O Oda tá deixando isso quase evidente na nossa cara que é realmente o filho do Shanks, e para nós fãs convenhamos que é praticamente fato que essa criança é filho do Ruivo. Mas eu espero que exista alguma razão pro Oda ter colocado essa criança na trama e principalmente pro destino do Ruivo até o fim do mangá. Mas agora vamos falar do tema principal que essa página introduz e que acontece ao longo do capítulo. É um grande terremoto, e não só um terremoto que atinge o East Blue, mas o mundo inteiro. E o Oda faz questão de mostrar pra gente o East Blue, o South Blue, o West Blue e o North Blue enquanto ele narra esse terremoto. Inclusive depois de muito tempo ele desenha o Panda Man em alguma cena. Ele começa dizendo em sua narração que nenhum terremoto registrado na história se compara ao sentido naquele dia que causou uma destruição incalculável no mundo. Então em uma página dupla, onde a gente vê até mesmo o Water 7 e o Iceberg, é explicado que sem conhecimento público, 6 dias antes daquele terremoto, Lulusia desapareceu do mapa. E esses 6 dias que se passaram foi sentido o terremoto ao longo do mundo. O lugar onde antes era o reino Lulusia agora é só um buraco enorme, muito semelhante ao de Enies Lobby, e o mar subiu 1 metro em todo o mundo, inclusive engolindo algumas das ilhas. E esse basicamente é o resultado do uso da arma Mother's Flame pelo Imo. Duas coisas, e a primeira é que é muito importante que o Oda tenha mostrado o Water 7. Isso porque o Water 7 fica próximo a Enies Lobby, e Enies Lobby é um buraco muito semelhante a esse onde estava a Lulusia. Mas peraí, como isso seria possível se a Mother's Flame, entre aspas, foi criada agora, entre muitas aspas, pelo Vegapunk? Bom, eu acho que hoje já não é mais novidade pra ninguém que toda a tecnologia que o Vegapunk produz é na verdade uma reprodução daquilo que era no século perdido. Os Serafins e os PX são basicamente os robôs que são encontrados na Lua, os avanços que ele mesmo colocou na própria ilha de Egghead, incluindo a energia que ele fala que ainda assim não alcançou daquele tempo. Esse evento geológico e a Mother's Flame com certeza é mais uma reprodução de algo ou de alguma arma que existia no século perdido, ou até de uma das armas ancestrais, e aqui eu chuto Pluton, pela descrição de Pluton ser uma arma que destrói uma ilha em um piscar de olhos. O Water 7 fica perto de Enies Lobby, e Enies Lobby é um buraco semelhante ao de Lulusia. É muito possível que exista algum reino ali que foi destruído e Enies Lobby foi construído em cima como um símbolo de justiça. O evento descrito nesse capítulo narra que o mar subiu 1 metro em todo o mundo e que inundações engoliram até muitas das ilhas ao redor do planeta. Essa coisa de subir o nível do mar em uma inundação não é exatamente o que acontece em Water 7 com a Aqua Laguna. A Aqua Laguna pode ser um resultado justamente do uso daquela arma antiga em Enies Lobby. E o mais interessante nisso tudo é que o Water 7 era o lugar onde as plantas da Pluton estavam guardadas e onde foi construída. Se a Mother's Flame for resultado de uma réplica da Pluton, isso faria total sentido com a Aqua Laguna, com Water 7 e com Enies Lobby. Isso porque o governo mundial enviou a CP9 para Water 7 para pegar as plantas da Pluton, e por muito tempo na história essa era a arma que eles buscavam a todo custo. Vegapunk pode ter replicado essa arma e é por isso que o governo mundial não corre mais atrás de Pluton como corria antes na época da Grand Line. Ainda assim eu acredito que o potencial bélico da Pluton seja muito maior do que só isso, já que é através dela que as fronteiras de Wano podem ter sido criadas, e ela saindo de Wano vai quebrar aquelas fronteiras. Logo, ela é uma arma que causa eventos geológicos e criação e destruição, muito diferente do que a Mother's Flame, que só destrói uma ilha e varre ela do mapa. E pra nós, isso pode ser uma evidência da existência de Laugh Tale. Bom, eu não manjo muito de geologia nem de geografia, então o que eu vou teorizar aqui pode acabar sendo um pouquinho besteira, mas vamos lá. A Mother's Flame dá um tiro no mar e destrói uma ilha completamente, deixando apenas um buraco que não é fechado nunca mais pelo mar. Só que a abertura desse buraco fez com que o nível da água subisse. Muitas vezes aqui no canal Supernovas a gente já
já comentou da teoria de que Laughtale estaria no centro da Terra. Nosso vídeo mais famoso do canal inclusive fala exatamente sobre isso. A escala do tiro dessa arma deve ser tão grande que atinge até mesmo o centro da Terra no fundo do mar. E como nós dissemos naquela teoria, a gente acredita que Laughtale está cercada pelo All Blue, pelo mar que se encontra dentro do centro da Terra. A montanha reversa, por exemplo, seria resultado disso, um grande buraco que vai até o centro da Terra, e a água que fica ao redor e a água dos 4 mares se juntam nessa entrada e ficam sendo ejetadas para cima, assim como tecnicamente está acontecendo com o buraco onde ficava Lulúzia. A junção desses 4 mares dentro do centro da Terra e perto de Laughtale causa o All Blue, e essa seria a explicação pela qual o nível da água do mundo subiu, já que é mais uma abertura dentro do centro da Terra, fazendo as águas que existem naquele lugar saírem. E como eu disse, eu não sou geólogo nem professor de geografia, eu posso estar falando besteira, mas é uma teoria que podemos imaginar de um mundo fictício dentro desse mangá. E existe mais uma evidência para isso também. Quando Lulúzia é destruída, o Imo fala que o dia do juízo está próximo. O dia de juízo é conhecido por todo mundo pelo dia de juízo descrito na Bíblia. Acontece que o dia do juízo é a segunda volta de Cristo, e esse dia do juízo é o dia que o mundo será destruído com fogo, para que o mundo então seja refeito e aconteça os acontecimentos de Apocalipse com o reinado de Cristo. Acontece que essa promessa é feita em Gênesis pela primeira destruição, o primeiro juízo que aconteceu no mundo. Todo mundo sabe a historinha da Arca de Noé e que em One Piece tem a arca chamada Noah. E Noah basicamente é Noé em inglês. O primeiro juízo foi feito com água. Quando Noé construiu a arca, colocou várias espécies de animais dentro dela e assim houve o grande dilúvio que engoliu a terra inteira. A arca Noah vai ter algum propósito para os tritões quando um grande evento geológico acontecer. Com certeza, isso deve ser o uso de alguma das armas ancestrais para destruir a Red Line, que é a teoria mais conhecida por todos, e assim os tritões vão usar a Noah para acabar indo para a superfície e viver sobre o mesmo sol que os seres humanos. Se o tiro de uma arma que foi réplica de outra arma do século perdido causou isso no mundo, um terremoto de 6 dias e a elevação dos mares, imagine o que vai acontecer quando a Red Line for destruída. Esse com certeza deve ser o dia do juízo e um dos eventos do final do mangá. O Oda deixou esse gostinho com a destruição de Lulúzia, mas vamos ver o que vem por aí. Então voltamos para a Ilha do Futuro, Egghead, onde estão os Mugiwaras. E eu sei que muita gente comentou que o Oda cortou a ação mais uma vez que estava acontecendo no mangá, mas sinceramente, vocês iam querer mesmo ver os Mugiwaras enfrentando um monte de robô e os Serafins de novo? A história do Luffy enfrentando um robô do Kuma já é muito manjada no mangá e eu acho que o Oda teve muito bom senso de não colocar ação nesse momento. Principalmente depois de tudo que nós vimos e os poderes que nós vimos sendo apresentados, como o próprio Garp e o Kobe, por aí vai. Eu acho que voltar essa luta dos Serafins não ia ser nada legal. Mas se o Oda cortou uma ação que seria muito chata, nesse capítulo tivemos simplesmente o anúncio de uma guerra. O narrador entra mais uma vez e dessa vez é descrito o cerco. Uma poderosa força militar que supera até mesmo Buster Call é convocada ao redor da ilha de Egghead. A frota compõe 100 navios de vários tamanhos e classes e 20 navios de batalha entre eles, e um total de 30.000 marinheiros. Liderando eles estão 9 vice-almirantes do quartel-general da marinha e o almirante Kizaru. Nesse momento, Oda mostra que ele sempre quer colocar alguma importância para os personagens que vão aparecer na trama, e aqui ele coloca um pequeno flashback entre o Sentomaru e o Kizaru, que sinceramente eu acho que nem é tão importante assim. Mas o questionamento que o Sentomaru faz ao Kizaru, mesmo sabendo da amizade deles, é porque ele estaria fazendo isso com o tio Vegapunk, e o Kizaru fala que ele é apenas uma engrenagem na máquina. E isso aqui é muito importante vindo de um soldado, principalmente por todo o contexto dos marinheiros. Quando Jay Garcia Saturn aparece, a gente tem uma noção do que aconteceu dentro da ilha de Egghead. E aqui basicamente também é o Oda situando como está o local por dentro. Através de um dos vice-almirantes sabemos que com certeza eles estão em Lab Phase, está o Vegapunk principal, alguns dos outros Punks, os 4 Serafins que o protegem, o grupo do Chapéu de Palha e a CP0. E lá embaixo está o Sentomaru que capturou alguns agentes da Cyberpol com os PX. Os trabalhadores da ilha fugiram e o Jay Garcia já manda que afundem o navio, já que eles podem saber de alguma coisa. É muito importante também que ele fala que a proteção de Egghead está em 100%, então ninguém entra, ninguém sai, já tem um dia completo. Voltamos a Mary Joyce e é aí que entra a melhor cena do capítulo. York começa a falar com os Gorosei sobre o plano dela que ela tinha de se tornar Tenryubito. Basicamente, ela tem que entregar a arma Mother's Flame pro governo, já que ela pode reproduzi-la com o laboratório que tem em Egghead, e continua a falar disso com os Gorosei e negociar com eles. Basicamente, ela continua pedindo para que façam dela uma Tenryubito e diz que de nenhuma forma atinjam o
inflamado o laboratório dela ou destruam a Egghead de alguma maneira. Então a intenção do cerco é basicamente ou salvar ela de lá ou destruir tudo por completo. Só que a alegação continua e a York diz o seguinte: ah, e mais uma coisa, por favor me salve do bando do Chapéu de Palha. A gente tem uma página dupla sensacional do bando inteiro reunido junto com o Vegapunk, inclusive a Robin não está nesse momento, mas basicamente York está sendo feita de refém e a ligação foi escutada por todo o bando do Chapéu de Palha com os Gorosei. Então todo mundo venceu os Serafins, Luffy aparentemente ainda está aliado com o Luffy nesse plano, e de acordo com o próprio capitão, eles pretendem usar York como escudo para fugir da ilha de Egghead sem nenhum dano. Vegapunk e o bando falam que agora entenderam a situação e todos ficam cientes do que é a Mother's Flame. E essa negociação e esse jogo de informações é um ponto de virada, porque a partir do momento que os Chapéus de Palha escutaram essa ligação, eles precisam ser mortos pelo governo. Sinceramente, o Oda criou um hype incrível e um evento sensacional que pode ser ou uma guerra ou a maior negociação que a gente já viu nesse mangá. Os Chapéus de Palha agora têm um poder muito grande em mãos. Ou eles fazem Egghead território deles e vencem essa guerra, ou eles fogem de Egghead e conseguem uma informação tão grande que vai colocar eles no radar completo, definitivamente. Acontece que para todos os eventos agora eles não podem ser ignorados. O bando do Chapéu de Palha não pode ser só capturado, eles têm que morrer. E isso pra trama que a gente tá lendo é simplesmente sensacional. Ou o Luffy vira dono de Egghead e dono da Mother's Flame entre muitas aspas, ou ele vai ter o bando que tem o Vegapunk e que sabe dessa informação e que pode espalhar isso pro mundo. Óbvio que o Luffy não tem nenhuma intenção de fazer isso, mas as conversas entre eles podem gerar essa negociação, ou até mesmo o Sabo e os revolucionários ficarem cientes disso. Eu tentei compilar algumas informações aqui pra vocês, mas vai vir um vídeo aqui do canal que a gente vai falar exatamente sobre todo esse incidente e o que pode resultar desse capítulo, inclusive sobre o dia do juízo final que o Imo falou capítulos atrás. E esse promete ser um dos melhores vídeos do canal, então se inscreve e ativa o sininho pra ficar atento quando esse vídeo sair. Comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo, o que você acha que ainda vai acontecer. Como eu já falei, não se esquece de inscrever pra aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube, deixa o like se você gostou do vídeo, e é isso galera, valeu!